E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Gueno e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de noções de anatomia e vamos falar sobre sistema de sustentação. Me acompanhe, vamos lá. Certo, galerinha? Deixa só a prof puxar um pouquinho mais para cá para conseguir ver. Então, vamos lá. O que é sistema de sustentação? O que envolve sistema de sustentação? Sistema de sustentação envolve o quê? O que nos sustenta. O que nos sustenta? Ossos e músculos, belezinha? Então, tu já começa a associar sistema de sustentação ao sistema esquelético. Vamos falar então, aproveitar e vamos falar sobre o sistema esquelético. Me acompanha. Bom, então, o sistema de sustentação, vamos falar então inicialmente sobre o esqueleto, além de dar sustentação ao corpo, ele protege os órgãos internos e fornece pontos de apoio para a fixação dos músculos. O que quer dizer isso? Significa que além de... O que seria do corpo? Para tudo e pensa aqui. Olha para a prof aqui. Tu imagina se a gente não tivesse ossos. Pensa o teu corpo sem osso. O que seria o teu corpo? Um amontoado de carne, tá? Então, o que nos faz, o que nos dá a forma, o que nos dá a sustentação é o esqueleto. E o esqueleto, além de ter essa função de nos dar forma, ele protege nossos órgãos vitais, concorda? Belezinha. E tem um outro ponto importante, ele serve de fixação nos músculos. Os músculos, tu já parou para pensar? Tu sabe que tu tem os músculos. Mas os músculos ficam aonde? Onde é que eles estão? Como é que eles ficam firmes? Como é que eles estão no lugar? Eles estão no lugar porque eles são fixados nos ossos. Então, os ossos do esqueleto, além de dar sustentação, além de proteger os nossos órgãos, ele serve de ponto de fixação dos músculos. Ou seja, o músculo, ele gruda no osso, ok? Então, o esqueleto ele se constitui de peças ósseas. Ao todo nós temos 200, a título de curiosidade, nós temos 206 ossos no indivíduo adulto e nós possuímos cartilagens articuladas. Então nós temos ossos e nós temos cartilagens, tá? Que servem justamente para dar essa função de articulação do nosso esqueleto. E esse sistema de articulação, ele vai formar um sistema de alavanca. O que é alavanca? Estes movimentos, né? O que nos dá movimento, justamente esse sistema de alavanca, que é um conjunto entre ossos, cartilagens e músculos, belezinha? Então, vamos começar aqui. Tu viu o esqueletinho aqui que a professora colocou? Ele tem ali umas partes douradas, aí que bonitinho, e uma parte que ele é uma parte acinzentada. Esta parte acinzentada que corresponde ao crânio, a caixa torácica, a coluna vertebral, tá? A gente chama de esqueleto axial. O esqueleto ele é dividido em, presta atenção, o esqueleto ele é dividido em axial, que corresponde crânio, caixa torácica, coluna vertebral, tá? E apendicular, que obviamente lembra o que? Apêndice, que são os membros superiores e inferiores. Vamos falar agora, tá, do esqueleto axial. Então, o esqueleto axial, como eu te falei, é composto por caixa craniana, coluna vertebral e caixa torácica. Vamos começar a falar da caixa craniana, do crânio, tá? Então, o crânio, ele possui os seguintes ossos importantes. Eu vou te falar os principais. A nossa caixa craniana, ela é composta de muitos ossos. Eu vou te falar só os principais. Como eu te falei, nosso objetivo aqui não é se aprofundar no estudo de anatomia, visto que isso é voltado mais para a área médica, para a área de enfermagem, belezinha? Então, os mais importantes que eu coloquei aqui, frontal, deixa eu ver aqui o horário para a gente não se passar, parietal, temporal, vou te mostrar um desenho daqui a pouco com eles, calma teu coração aí, occipital, esfenoide, nasal, lacrimal, malar, tá? O malar é o famoso maçã do rosto, tá? Ou também conhecido como zigomático. Maxilar superior e a mandíbula, que é a maxilar inferior. Vamos ver isso aí. Bom, te trouxe um crânio aqui, tá? Para que tu comece a te familiarizar. Professora, por que eu tenho que saber disso? Caramba, tu é cuidador. Paciente teve queda de própria altura atingindo região frontal. Se eu disser que é região frontal, a pessoa que recebe a informação sabe
que é nessa região aqui. O paciente teve queda de própria altura, atingindo região occipital. Opa, região occipital e região da nuca. Então é importante que minimamente vocês tenham esse conhecimento de anatomia, até para que vocês possam caracterizar situações que possam acontecer com os pacientes de vocês, tá? Então aqui eu tenho, aconselho, a professora tem que decorar, infelizmente, não tem escapatória. Tu és obrigado a saber minimamente estes que eu estou te apresentando. Tem outros, tá? Mas minimamente este. Então, estudo é isso, gente. Quando a gente se capacita, a gente tem por obrigação, né, minimamente utilizar um linguajar mais técnico e ter um conhecimento. E aquilo que eu digo para vocês, conhecimento não ocupa espaço. Pega aí a apostila, o material que a prof disponibilizou para vocês e estuda basicamente esses aqui. Tira uma foto, imprime, bota no teu guarda-roupa, bota na porta do teu quarto para te familiarizar com essa nomenclatura. Então aqui eu tenho frontal, eu tenho parietal, que é esta região aqui do lado, ó, frontal, parietal, temporal. Lembra que a tua mãe diz, ai, não pode cair, não pode bater na fonte. Tá? A região temporal é esta região aqui do lado, tá? Aí depois eu tenho a região occipital aqui, que é a região da nuca, tá? Eu tenho a mandíbula, o que articula aqui, ó, a mandíbula. A parte de cima é a maxila. E esse ossinho aqui mais protuberante, que é a maçã do rosto, tá vendo aqui, ó, é o zigomático. Aqui eu tenho o nasal e aqui eu tenho esse aqui, o esfenoide, que é do ladinho do temporal. Belezinha? Pega essa foto, a prof vai deixar disponível para ti, imprime, estuda e decora esses nomes aí que são importantes, beleza? Vamos falar agora, ainda no esqueleto axial, lembra? Crânio, coluna vertebral e caixa torácica, esse é o esqueleto axial. Vamos falar agora da coluna vertebral. Coluna vertebral, então, é uma coluna de vértebras, óbvio, né? Se é uma coluna vertebral, é uma coluna de vértebras que apresentam cada uma um buraco. Ela tem um buraquinho no meio. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ali, ó. Tá vendo, ó? Ela tem um buraquinho no meio aqui, ó. Tá? Onde vai passar a medula espinhal. Os nervos tudo passam aqui por dentro. Por isso que ela é considerada, ela tem essa característica de ter um buraco no meio, tá? Então é uma coluna de vértebras que representa cada uma um buraco que se sobrepõe, então elas vão se sobrepondo, elas vão ir ficando uma em cima da outra, como vocês podem visualizar aqui. E ela vai constituir um canal, porque fica buraquinho em cima de buraquinho em cima de buraquinho. Então ela tem esse osso por fora aqui, essa estrutura óssea por fora, e no meio, lembra que ela tem um buraco? Então, se ela vai se sobrepondo, este buraco vai ficando aqui no meio. O que será que de tão importante passa aqui dentro que ela é tão protegida? Tarararam, eis a questão, tá? Então, ela vai constituir um canal que vai alojar a medula nervosa ou medula espinhal. Todos os nervos que comunicam o cérebro ao teu corpo passam aqui por dentro, por isso que é tão importante, ela é tão protegida. Ela é dividida em regiões típicas, que são a coluna cervical, que é a região do pescoço, a coluna torácica, que é a coluna torácica, que acompanha a caixa torácica, tá? A coluna lombar, coluna sacral e a coxígea. Coxiciana, coxígea, enfim, né? Então tem várias nomenclaturas, eu chamo de região coxígea. Coxiciana, essa eu não tinha escutado ainda. Enfim, vamos embora. Aqui, ó, a prof trouxe bonitinho, coloridinho, bonitinho pra ti, bem de mimojo. Deixa a prof ver se liga o microfone, porque a prof às vezes grava todo o vídeo e viu que não ligou o microfone. Tá tudo certo? Tá? Então aqui, ó, coluna cervical é os ossos do pescoço. Toda essa região aqui, esses ossos aqui do crânio, até aquela vértebra que fica fixa aqui, todas essas que se movimentam aqui, se chama de coluna cervical, que são os ossos do pescoço, da coluna, tá? Depois eu tenho as colunas torácicas, tá? As vértebras torácicas, todas, qual é a vantagem? Tu quer uma dica? Como é que eu sei se a vértebra é torácica ou lombar? Todas as vértebras torácicas estão ligadas às costelas. Todas as 12 vértebras torácicas tem costelas nela. Se não tiver costela nela, não é torácica, já é lombar,
Hashtag fica a dica da Prof. Jo, tá? Aí depois aqui tu tem a lombar, que daí já não tem mais essa região mais de baixo aqui, que não tem mais costela. Abaixo da lombar eu tenho a sacral e a coxígea, tá? Então aqui eu deixei esse esquematizado por cor, aqui lateralizado, tá? Para vocês terem noção. E como é que elas vão se acoplando uma sobre a outra. Belezinha? Belezinha. Então, resumindo, tu tem 7 vértebras cervicais, tu tem 12 vértebras torácicas, tu tem 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 coxígeas. Fechou? Ah, professora, mas isso aqui parece uma coisa só. Na verdade, elas são soldadas, elas são grudadas, mas elas são vistas como individuais. Show? Aí, então, quer dizer que aqui nessa união aqui da região sacral tem 5? Tem 5, confia. Se tu for ver, tem os buraquinhos, ó, que são os forâneos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos. Cada um deles corresponde a uma vértebra sacral, tá? E a coxígea é o famoso bico papagaio, aquela pontinha bem lá de baixo, que dá um estrago gigantesco quando a gente cai e machuca, dói pra dedéu, tá? Por incrível que pareça, tem 4 vértebras ali também, beleza? Caixa torácica, que ainda faz parte do esqueleto axial. Então, a caixa torácica ela é formada pela região torácica da coluna vertebral, né? Ela é formada pelo osso externo e pelas costelas, né? Então, ela é formada pela região torácica da coluna vertebral, mais o osso externo, que é esse osso que fica aqui no meio, que é um osso duro, tá? E as costelas, certo? Costelas são no número de 12. Ora, se eu te falei lá atrás que são 12 vértebras torácicas, então eu tenho 12 pares de costela. Porque cada vértebra da coluna torácica sai uma costela para um lado e uma costela para o outro lado. Concorda? Certo? Então, se eu tenho 12 vértebras da torácica, são 12 pares de costelas, tá? 12 para cada lado. E sendo que as 7 primeiras são verdadeiras, essas 7 primeiras aqui são verdadeiras, isso é uma nomenclatura que eles deram para complicar a vida da gente, tá? Que eles se inserem diretamente ao osso externo. O osso externo é esse aqui, ó, tá vendo esse osso aqui? Esse aqui é o osso externo. Então, eu tenho 7 que estão conectadas diretamente a ele, tá? Eu tenho 3 falsas que se reúnem primeiro, olha aqui as 3 que se reúnem, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3... Essas 3 que se reúnem primeiro, para depois se ligar ao externo, e essas 2 pares de costelas flutuantes aqui, tá? Com extremidade anteriores livres e não se fixam ao externo. Belezinha? Capito? Gente, isso não tem muito o que entender, isso é decoreba, tá? É para que vocês tenham noção como é que funciona, o que é caixa torácica, que a região torácica da coluna vertebral tá associada, tá ligada às costelas. Onde tem costela é região torácica. Onde não tem costela, abaixo disso é região lombar. Belezinha? Segue o baile. Aí, nós já te falei, então, do esqueleto axial, que é o crânio. Já te falei dos principais ossos do crânio. Te falei da medula, a vértebra da coluna vertebral. E te falei da caixa torácica, que compõe o esqueleto axial. Vou te falar agora do esqueleto apendicular, tá? Então, no esqueleto apendicular nós temos os membros e cinturas articulares, tá? Cintura articular e membro. Membro é um braço, uma perna. E as cinturas articulares, eu tenho a cintura pélvica e tenho a cintura aqui, escapular também. Também forma uma cintura. Eu nem sabia, professora, que eu tinha 2 cinturas. Tem, tá? Então, vamos lá. Cada membro superior é composto de braço, antebraço, pulso e mão. O osso do braço é o húmero, aqui ó, braço, antebraço e mão. Porque se eu vim da mão, se eu vim do distal para o proximal, eu tenho a mão, eu tenho o antebraço, que é o que vem antes do braço, e tenho o braço. Então, de novo, mão, o antebraço e o braço, tá? O osso do braço se chama húmero, tá? Ele articula-se no cotovelo com os ossos do antebraço. Lá no antebraço eu tenho 2 ossos, o rádio e a una, tá? Então eu tenho o rádio e a una. Como é que eu vou saber? Abre a mão,
Ó, eu tenho, o que eu tenho aqui? O rádio e a una. Rádio e a una. Rádio, a professora falou errado antes. Rádio e a una. Como é que eu sei que esse é o rádio? Eu aprendi na faculdade que o osso do rádio tem uma antena. Quem é a antena é o polegar. Então, uma dica para te não esquecer, a gente vai fazer umas associações que parecem meio idiotas, mas que são bem importantes, que nos ajudam bastante depois a memorizar. Então, quem é que tem antena? O rádio. Então, este osso aqui, tá? É o rádio porque tem antena. A una fica do outro lado. Belezinha? Olha, a prof já te deu uma dica. O pulso, ele se constitui de ossos pequenos e maciços, que são os carpos, tá? Então, tá vendo ali, ó, o rosinha aqui, ó, tá? São os carpos. A palma da mão, que a gente não vê os ossos, ó, aqui são os carpos, tá? E a palma da mão, onde aqui é o osso, tudo é osso aqui dentro, tá? Então, esses ossos que ficam escondidos aqui dentro da palma da mão é um metacarpo. E os dedos são as falanges. Então, falanges, metacarpo, carpo, os ossos do pulso, o rádio, ó, porque tem antena, a una e o húmero. Belezinha? E lá, ó, deixa eu te passar agora o outro slide para te ver melhor, tá? E aqui na cintura escapular, a cintura escapular, ela é composta, então, pela clavícula, que é esse ossinho aqui que é fácil, porque os bebês é fácil de quebrar, tá? A escápula, tá? Ó, cintura escapular, escápula e clavícula. Aí depois eu tenho o osso do braço, que é o húmero, eu tenho o osso do antebraço, que é o rádio, e a una, beleza? Os ossinhos do pulso são os carpos, os ossos que estão escondidos na palma da mão, os metacarpos, e os dedos são as falanges. Bah, mais barbadinha que isso, impossível. Vamos ver que horas são. Tá quase lá. E agora, a prof vai falar do membro inferior, dos membros inferiores. Então, cada membro inferior compõe-se por coxa. É esse o nome, prof? Coxa? Coxa. Coxa é coxa, tá? Então, o nome da coxa é coxa mesmo. Perna, tornozelo e pé. O osso da coxa é o fêmur, que é o maior osso do corpo, tá? É o osso mais longo do corpo. No joelho, ele se articula com os dois ossos da perna, a tíbia e a fíbula. E a região frontal do joelho está protegida por um pequeno osso circular que a gente chama de rótula. Patela. E tem, dependendo do livro que tu for ler e do ano que ele foi publicado, tem nomes diferentes aí, tá? Os ossos pequenos e maciços são chamados de tarso. Lembra que no pulso era carpo e lá no tornozelo vai ser tarso. Então, os ossos do pulso é carpo e os ossos do tornozelo, que seria o nosso pulso do pé, se a gente chama de tarso, tá? Formam o tornozelo. Então, o tornozelo seria, digamos, o pulso da mão, tá? Lá é tarso e na mão é carpo, tá? A planta do pé é constituída pelos metatarsos, então os ossos que estão escondidos na planta do pé se chamam metatarsos, e os dedos do pé, que são os artelhos, também a gente chama de falanges, tá? Aqui, ó. Então, a cintura pélvica, ela é composta pelo ilho, que é esse ossão grandão aqui, tá? E a pontinha dele lá, o isquio, que a gente chama, quando a gente fica muito tempo sentada, que dói o ossinho da bunda, a gente chama de isquio, tá? E o pubis aqui, essa região, esse osso que vem aqui na frente, que é a região mais anterior. Então, eu tenho o fêmur, que é o osso da coxa, o osso mais longo do corpo. Eu tenho a patela aqui, né, a rótula aqui. E lá na perna, porque aqui em cima é coxa, lá na perna eu tenho a fíbula, que é a F de fina, é a mais fina. Então, para a gente conseguir associar, a fíbula é a mais fina, F de fina. Então, a fíbula, tá, que é a região lateral, e a tíbia, que é o osso na região mais medial, lembra? Aí a gente tem o pulso do pé, que a gente não chama de pulso do pé, a gente chama de tornozelo, que são os ossos társicos. E depois, os ossos que estão escondidos dentro do pé, a gente chama de ossos metatársicos, e os dedinhos do pé a gente chama de falange. Certo, gente? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, já sabe. Deixa escrito, manda um e-mail, entra em contato que eu vou tirar a tua dúvida. Próxima aula, sistema
cardiovascular, tá? Beijo, até lá, até a próxima, fui!